Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos discutir um caso clínico de trato gastrointestinal com repercussão pulmonar, usando a metodologia SOAP, uma ferramenta amplamente usada na prática médica para organização do raciocínio clínico em subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Este vídeo ficará disponível em nosso canal no YouTube e ficaremos muito felizes em responder dúvidas ou comentários. Vamos então iniciar a análise do caso, organizando sinais, sintomas e condutas de forma estruturada, seguindo a metodologia SOAP. De acordo com a metodologia, começamos pela parte subjetiva, que reúne as informações relatadas pela paciente. Nossa paciente é uma mulher de 40 anos de idade com tosse crônica irritativa há 6 meses, predominantemente à noite, associada a episódios leves de hemoptise. Ela nega tabagismo e doenças pulmonares prévias. No histórico, apresenta colite ulcerativa moderada há 6 anos e relata que os sintomas respiratórios começaram 2 semanas após o reinício de mesalazina, em dose de 6 gramas por dia. Já usou antibióticos de amplo espectro, antihistamínicos, broncodilatadores beta-2 e corticoides inalatórios, sem melhora clínica. Há ainda histórico de hipersensibilidade à aspirina, sugerindo possível DREA. Na seção Objetivo, as informações obtidas diretamente pelo médico por meio de exame físico e complementares são reunidas. Neste caso, exames laboratoriais demonstraram eosinofilia periférica, enquanto lavado broncoalveolar revelou inflamação mista eosinofílica e neutrofílica, compatível com processo inflamatório imunomediado. Testes infecciosos como cultura de escarro e radiografia de tórax apresentaram resultado negativo e provas respiratórias foram normais, descartando asma clássica. Durante o uso da mesalazina, houve persistência dos sintomas e, após sua retirada, houve melhora clínica rápida e acentuada. Na seção Avaliação, integramos os achados subjetivos e objetivos, estabelecendo um raciocínio clínico para determinar a condição da paciente. O diagnóstico mais provável é pneumonite induzida por mesalazina, caracterizada por tosse crônica, episódios leves de hemoptise, eosinofilia periférica e padrão inflamatório misto nas vias aéreas, sem evidências de etiologia infecciosa, alérgica ou asmática. O principal achado que sustenta o diagnóstico é a resolução rápida dos sintomas após a suspensão do fármaco, indicando reação adversa medicamentosa. A relação temporal é clara e reforma o nexo causal. Pela avaliação do caso, podemos descartar algumas hipóteses. Infecção respiratória, pelos exames negativos e ausência de resposta aos antibióticos, asma variante, pela função pulmonar normal e falta de resposta ao tratamento inalatório com corticoides associados a broncodilatadores beta-2 de elongação, alergia atópica, pela ausência de respostas ao antihistamínico e doença pulmonar estrutural, já que exames de imagem e avaliação funcional estavam normais. Por fim, chegamos à seção plano, que define a conduta a ser tomada com base na avaliação do paciente. A principal conduta é a suspensão definitiva e imediata da mesalazina. Mantém-se, então, temporariamente o corticoide inalatório com LABA até a resolução da inflamação. O segmento deve ser feito em conjunto com a gastroenterologia, buscando alternativas para controle da colite ulcerativa, priorizando medidas dietéticas e outras alternativas se houver novos surtos, e é essencial monitorar sintomas respiratórios, eosinofilia e evitar a exposição ao fármaco. Se necessário, considerar budesonida ou imunomoduladores, como a azatioprina. Agora, conectamos os achados clínicos ao diagnóstico. Elencando os achados clínicos, temos a resolução temporal entre a reintrodução da mesalazina e o início dos sintomas reforça a suspeita de causalidade medicamentosa, especialmente porque o quadro se instalou poucas semanas após o reinício do tratamento. A presença de tosse crônica associada à hemoptise leve corresponde a manifestações respiratórias bem documentadas em reações pulmonares ao 5-ASA, nas quais a inflamação das vias aéreas pode causar irritação persistente e pequenos sangramentos. Além disso, a eosinofilia periférica e o padrão inflamatório misto identificado são achados compatíveis com pneumonite de hipersensibilidade, um tipo de reação idiosincrática associada ao uso do fármaco.
A falta de resposta a terapias usuais como antibióticos, antihistamínicos e corticoides inalatórios associados a broncodilatadores permite descartar causas infecciosas, alérgicas ou asmáticas. A melhora rápida após suspensão do fármaco é o critério mais forte de causalidade farmacológica e, por fim, o fato de a paciente possuir histórico de hipersensibilidade à aspirina aumenta a predisposição a reações pulmonares ligadas a anti-inflamatórios, o que inclui derivados do ácido 5-aminosalicílico, como a mesalazina. Agora que já chegamos a um possível diagnóstico, vamos relacionar farmacológicos ao caso clínico. Cada medicamento contribui direta ou indiretamente para a manifestação clínica observada. A mesalazina, a principal suspeita, apresenta propriedades anti-inflamatórias voltadas para o trato gastrointestinal. Porém, sua estrutura química baseada no núcleo 5-aminosalicílico está associada a reações de hipersensibilidade paradoxais, especialmente pulmonares. Já os demais fármacos usados atuam como marcadores de exclusão diagnóstica, pois seus mecanismos de ação não foram capazes de resolver os sintomas apresentados. A mesalazina é um derivado do ácido salicílico, composto por um anel benzênico, substituído por um grupo amino e um grupo carboxila. A mesalazina inibe a COX e a lipoxigenase, reduzindo prostaglandinas e leucotrienos, além de modular citocinas inflamatórias. Entretanto, em pacientes com predisposição a salicilatos, o 5-ASA pode desencadear pneumonite de hipersensibilidade mediada por ativação eosinofílica, inflamação imunológica local. A rápida melhora após suspensão confirma sua relação causal no caso. Por possuir estrutura salicilada, o fármaco em questão se assemelha à aspirina. Porém, ao contrário do AS, que possui um grupo acetil na posição 2, a mesalazina possui um grupo amino livre na posição 5, que é quimicamente reativo. Enquanto ele é essencial para a atividade anti-inflamatória no intestino, ele também é o ponto focal para reações de oxidação e conjugação que podem levar à toxicidade. A amoxicilina é um antibiótico beta-lactâmico que inibe a síntese da parede bacteriana, enquanto o clavulanato, um inibidor de beta-lactamase, amplia o espectro da amoxicilina. Seu uso inicial visava descartar etiologia infecciosa respiratória, e como não houve resposta clínica, há o afastamento da possibilidade de haver infecção bacteriana. Já agonistas dos receptores beta-2 de elongação promovem broncodilatação, via aumento do AMP cíclico, porém não foram eficazes porque não havia broncoconstrição, mas sim inflamação parenquimatosa induzida pelo fármaco. Os corticoides inalatórios reduzem a inflamação brônquica por meio da inibição da fosfolipase A2, diminuição de leucotrienos e estabilização de mastócitos. A falta de melhora descarta uma causa asmática ou inflamatória brônquica clássica. A levocetirizina é o antagonista seletivo dos receptores histamínicos H1, indicada para sintomas alérgicos mediados por histamina, como rinorreia, prurido e broncoconstrição leve. A falta de resposta clínica, no caso, descarta uma alergia típica mediada por IgE e reforça que a inflamação pulmonar não dependia da via histamínica clássica, sustentando a hipótese de hipersensibilidade tardia ou reação idiosincrática ao 5-ASA. Por fim, passamos para a elucidação etiológica, linkando a pneumonite à sua relação com mesalazina. Bom, a causa mais provável do evento clínico é a pneumonite induzida por mesalazina, um efeito adverso raro grave, porém bem descrito, caracterizado por inflamação pulmonar, eosinofilia e sintomas respiratórios persistentes. O nexo causal baseia-se na cronologia compatível com a reintrodução do fármaco, exclusão de causas infecciosas, alérgicas e asmáticas, achados clínico-radiológicos sugestivos, incluindo eosinofilia periférica e inflamação mista no lavado broncoalveolar, e, sobretudo, na resolução rápida dos sintomas após a suspensão do fármaco, configurando forte evidência de causalidade medicamentosa. Para concluir e resumir o nexo causal, apresentamos aqui a conclusão do nosso estudo de caso. Agradecemos a atenção e esperamos que tenham gostado do conteúdo apresentado e estamos à disposição para futuras interações e discussão sobre o caso apresentado. Muito obrigada a todos!